Namastê! E agora vamos nesse curso onde vamos falar sobre a dificuldade em dizer não, a dificuldade em ir lá e se colocar. Então, existem algumas questões que é preciso ser colocado antes de iniciar os nossos downloads. Então, por que existe essa dificuldade em dizer não? É porque você é trouxa? É porque você é boba? Não. É porque você não conhece os seus limites, você ainda não se delimitou. Falta essa percepção de quem você é. À medida que eu vou me percebendo, à medida que eu vou me conhecendo, eu vou sabendo colocar limites. Eu percebo muito um perigo que existe na sociedade, a forma como a sociedade coloca você ter que se impor, que é algo importante. É preciso você saber se colocar, é preciso você saber se impor para que outras pessoas não te julguem, não te usem. Principalmente quem já tem essa essência da generosidade. Quem já se sente nessas profissões de ajudar o outro, professores, médicos, e muitas pessoas também, que às vezes elas não estão nessas profissões de ajudar o outro, mas elas sentem na essência, porque nós seres humanos, ao contrário do que a gente aprende, que somos pecadores, que somos maus, que somos egoístas, nós temos em nossa essência o desejo de ajudar o outro, a necessidade de ajudar o outro, porque faz parte da nossa sobrevivência, e isso é muito bonito. Só que acontece que algumas pessoas, elas têm isso mais forte, o que é bom, mas se eu tenho isso em mim, esse desejo de ajudar o outro, esse desejo de acolher o outro, mas eu não tenho percepção de quem eu sou, eu não me conheço o suficiente, eu não me aprovo o suficiente, eu não me percebo, eu ainda dependo da opinião do outro, então essa essência de generosidade pode ser prejudicial, porque eu vou atrair, pela lei do magnetismo, eu já vou atrair pessoas que já têm uma tendência a serem sanguessugas. Há muitas pessoas que se aproveitam dessa questão de você se doar, de falar, nós temos que nos doar para o outro, que fazer para o outro. Então, muitas pessoas, ainda com uma má intenção, elas acabam querendo se aproveitar de você. Elas acabam querendo exigir de você um autossacrifício, porque elas também não se percebem. Então aí vai ter uma relação doente, uma relação de parasitas. E aí por isso que é importante você ter essa percepção de quem você é, para você não depender da opinião do outro, não depender do julgamento do outro. Então, geralmente, quem tem essa característica parasita, ele vai usar muita chantagem emocional, ele vai utilizar muito da culpa de quem já tem essa tendência à generosidade. E aí a pessoa que tem essa tendência à generosidade, é muito perigoso ela cair no ressentimento, porque ela vai pensar, fui generosa, logo fui feita de boba, logo tenho que parar de ser generoso, tenho que ser mal. E aí ela fecha um ciclo de uma forma abrupta. Ela sai de um extremo onde ela se doa demais e vai para outro extremo onde ela se fecha. Então são duas doenças. São dois extremos que precisam ser revistos, ela precisa encontrar um meio, porque não há nada de errado em você ser generoso, em você se doar, em você se entregar para o outro. Não há nada de errado nisso, bem ao contrário, é bonito, é saudável. É o que faz com que a gente evolua em todos os sentidos. O ser humano ele precisa do outro. É claro que a gente precisa do nosso momento de solidão, a solitude, o momento de silêncio, de interiorizar. Por máximo que a sociedade não valoriza isso, mas é importante ter esse momento de solicitude e também é importante ter esse momento de se relacionar. E esse relacionamento só é possível quando eu estou sadia dentro de mim, quando eu sei falar não. Mas eu só sei falar não quando eu sei quem eu sou. Quando eu tenho a autoestima, quando eu já sei que a minha opinião sobre mim mesma é mais importante que a opinião que outras pessoas venham a ter de mim. Então, se eu tenho de mim uma opinião negativa e eu me sinto inseguro, eu fico extremamente carente, procurando que outras pessoas validem uma visão mais bonita de mim, que outras pessoas validem alguma característica boa em mim. Eu fico escravo, eu fico em posição de miséria emocional.
Às vezes a gente tem aquela ideia de que a pessoa que é muito boazinha, que abaixa muito a cabeça, que ela não tem vaidade, que ela não tem ego, e aí é muito contrário. Porque ego, a pessoa egocêntrica não é só aquela que se acha demais, aquela arrogante, aquela que quer ser melhor que todo mundo. Existe aí um par de doença. Mas aquela pessoa que se diminui demais, aquela pessoa que se rebaixa demais, que abaixa a cabeça demais, para ter a aprovação do outro, ela também tem ego. E o ego dela é uma vaidade de colocar, olha como eu me dou e ninguém me valoriza. Olha como eu me dou e ninguém dá valor naquilo que eu faço. Aí também tem um ego doente, um ego que precisa da validação do outro. Quantas pessoas e quantas vezes você já fez um ato de bondade, um ato de caridade, e depois ficou sem entender por que ninguém te valorizou? Então, quando você faz um ato de bondade e depois se sente frustrado, é porque não houve uma generosidade sadia aí. Houve uma procura de validação, de que o outro olhasse para você e dissesse, olha como essa pessoa é boa, olha como essa pessoa eu posso contar com ela. Agora, quando você faz um ato de generosidade e se sente bem pelo simples fato de fazer, aí sim você teve um ato bonito. É fazer porque veio do seu coração e não para mostrar para o outro. Há momentos em que você vai sentir, em que você não vai sentir vontade de ajudar outras pessoas. Há momentos em que isso não vai tocar o seu coração. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Principalmente à medida que você for meditando, que você for se interiorizando, que você for se trabalhando, fazendo terapia, procurando relacionar com pessoas que também tenham esse comprometimento, à medida que você entra nessa vibe, você vai sentindo mais fácil no seu coração quando vem uma oportunidade de ajudar alguém, se aquilo vem do seu coração ou se aquilo vem do seu ego, se aquilo vem de outra vontade. Então vamos aqui fazer alguns downloads sobre isso, para você saber diferenciar um desejo genuíno de ajudar, um ato de generosidade da sua parte e um ato de culpa, um ato de ressentimento, para que toda a sua doação ela seja espontânea, ela seja verdadeira, seja bonita. Vamos lá? Eu quero que você feche os olhos, fique em silêncio e faça 3 respirações. Mais uma vez, respire. Leve o ar para o centro da Terra. Sinta a energia da Mãe Terra subindo os seus pés, indo até o joelho, coxa. E comece a ativar cada um dos seus chakras, subindo. Sobe toda a sua coluna. E no chakra coronário, no topo da cabeça, surge uma cápsula dourada. E que você entra nessa cápsula e vai subindo, subindo, subindo. Além da sua casa, além da sua cidade, subindo, subindo, subindo. E você avista o planeta Terra, subindo, subindo, você avista o universo. Você começa a ver a beleza do universo, você começa a ver as estrelas. Você vê outros planetas, você vai subindo, 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 subindo. E passa por uma camada de luz, uma camada escura, uma camada de luz. E agora você passa por uma camada gelatinosa, onde estão todas as cores do arco-íris. Subindo, e você passa por uma camada gelatinosa de cor violeta. E você sente toda a compaixão por você mesmo. Você vai sentindo essa compaixão que o universo tem por você. Subindo, 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 e você avista um portal de cor branco perolado.
e que você é atraído por esse portal. E aqui você está em conexão com Deus, com tudo que é. Se você me permite, é retirado da sua programação todo o medo que você tem de ser generoso, de se doar para outras pessoas e ser explorado, ser passado para trás, feito de bobo, de boba. Que todo esse medo de se doar seja enviado à luz. E que no lugar você se percebe confiante em dar o seu melhor. Que é seguro para você dar o seu melhor, se valorizar como pessoa, como ser humano. Que você já sabe como ser generoso, como ser generosa e se respeitar. Que você já compreende que para ser generoso com o outro é preciso antes ser generoso com você. E que você já se vê seguro nessa generosidade. Que você já sabe qual é a sensação de se doar e de colocar limite no outro sem culpa. Que toda a necessidade de se culpar seja enviada à luz. Se você me permite, tudo isso é feito agora. Se você me permite, toda a culpa que você carrega, pelos momentos em que você disse não para algumas pessoas, todo esse ressentimento por ter dito não, por ter sentido que você foi rejeitado ao dizer não, toda a sensação de que você é uma pessoa má, por não ter feito pelo outro aquilo que você acha que deveria ter feito, mas que no momento não quis, não estava disponível. E toda essa culpa que você guarda dentro de você, toda essa falácia de que você é uma pessoa má, não merecedora, todo o medo que você tem de ser punido, de ser punida, por não ter feito aquilo que acredita que deveria ter feito, que tudo isso é enviado à luz. E que no lugar você já respeita a sua decisão, você já respeita a sua consciência de cada momento, que você já sabe respeitar os nãos que você dá para os outros, que você já sabe respeitar toda a necessidade que você tem de ter o seu espaço, o seu limite. Se você me permite, isso é feito agora. Se você me permite, todo o ressentimento que você tem, pelos momentos em que você fez concessões para outras pessoas, todo esse ressentimento por ter feito pelo outro coisas e que depois o outro não correspondeu, que tudo isso é enviado à luz e que no lugar você sinta a gratidão por esse aprendizado. Que você aprendeu que você não precisa se escravizar, você não precisa ser manipulado para ser amado. Mas que a pessoa mais importante que deve te valorizar é você. E que você sente gratidão por aprender isso. Se você me permite, isso é feito agora. Isso, muito bom. Vamos encerrando essa primeira aula desse curso e vamos continuar.